likes. E vamos com a escalação do Papito. A tendência de escalação do Papito. Opa, é agora. Vamos nessa, para encarar a equipe do Santa Catarina e, lógico, né, consequentemente, para também encarar o Fluminense no próximo domingo, lá no dia 15, lá no Maracanã. Santos, Benavides, Terato Dias e Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Portija e também o Bruno Zapelli com Mendonça, Viveiros e Julimar. Importante colocar amanhã, no jogo treino, Mendonça e Tiquete disputam posição. Mesma minutagem para cada jogador para definir quem vai ganhar a vaga para jogar contra a equipe do Fluminense. É nisso que a gente vai debater. A dúvida do Odair existe. Ela tem que existir entre Tiquete e Mendonça? Cara, não deveria, né? Não deveria existir. Acho que o Felipe Chiquete está no melhor momento dele. Acho que momento define muita coisa. O futebol é muito baseado em personalidade, em responsabilidade. O Felipe Chiquete está num momento muito melhor que o do Mendonça. Muito melhor. Tecnicamente muito bom, muito pronto para definir jogos também. Quando entra no principal, não deixa a desejar. O fator físico a gente não conversa mais. Nós paramos de falar sobre o fator físico do Felipe Chiquete, né? Vocês vão lembrar, a gente brincava que o Dudu era nosso tiquinitos e tudo mais. Claro, era muito engraçado. Sempre estive do lado certo da história, inclusive. Não estava do lado certo. Você não estava do lado certo. O Chiquete é menor que você, cara. Ele tem o meu tamanho, sim. Ele é teu tamanho, só que agora ele é mais forte. Ele é mais forte, ele tá mais forte. Tá mais forte, tá melhor fisicamente. Olha o Dudu, cara. Olha a diferença física dos dois. Não, total, evoluíram. Sim, os caras evoluíram e nessa evolução agora eles estão aptos a poder jogar pelo Atlético em nível de Série A. Na minha opinião, o Atlético tem que testar muito o Felipe Chiquete. E pra mim, contra Santa Catarina, não existe exemplo melhor pra ele começar. E pra mim, assim, o principal ponto nessa questão toda é o Mendonça, cara, se não tivesse nesse elenco se não tivesse virado o ano no Atlético, por exemplo, cara, a gente não ia estar chorando as mágoas. A gente não ia estar aqui falando, mas não deixou o Mendonça. Da mesma forma do Luiz Fernando, por exemplo. É um déficit dentro do elenco, mas a gente não tá aqui lamentando porque o jogador saiu. E o ponto principal do Felipe Chiquete pra essa temporada é o Mendonça, cara, é muito improvável que vire o ano para 2027, independente da situação do Atlético, independente se o Atlético acabar acontecendo uma desgraça e cair, independente se o Atlético conseguir uma vaga numa Copa Sul-Americana, por exemplo, eu não vejo o Mendonça na próxima temporada. Agora o Chiquete eu vejo pelas próximas temporadas dentro do Atlético. Lógico. E se é alguém que tecnicamente consegue entregar o mesmo ou mais do que o Mendonça, aí não tem muito o que falar, aí é o Chiquete nele. Entendo que o Mendonça tem sim as suas valências, tem sim suas características, a questão física é um ponto que não pega ainda, mas bem ou mal, a depender de situações dentro do jogo, o Mendonça pode agregar ainda um pouco mais, mas o Chiquete, é claro, tem um teto altíssimo. O Mendonça entra no barco aí dessa discussão anterior, né? Tá na parte já de declínio da carreira, já tá mirando a aposentadoria e é um cara que muito provavelmente não vira o 2027 com a camisa do Atlético, vai procurar novos rumos, né? E o Felipe Chiquete é o futuro do Atlético, assim como os demais jovens que estão aí no elenco. E tem um outro ponto muito importante trazer também, que é a questão dos estrangeiros, né? Existe uma tendência muito grande, uma mudança do número de estrangeiros para a próxima temporada. O Atlético vai ter que fazer negociações. Isso é fato. Então... Mas assim, o Mendonça não vira o ano. Qual o Mendonça? O Mendonça ala ou o Mendonça ponta? O Steven. O Steven Mendonça. Qualquer um. Porque assim, vamos lá, o Mendonça só permanece no Atlético para esse ano pela ala. Sim, só por conta disso. O Mendonça só acelera nesse ano passado, no final do ano passado, nos últimos 5 jogos do Atlético, quando ele se torna o ala direita do Atlético. Aí beleza? A gente vê que um Gilberto pode fazer a mesma função. Então, eu acho que merece tantas oportunidades. Pode. Assim, vamos lá. Entendo que ofensivamente sim, defensivamente também. Cara, eu gostei muito do Gilberto defensivamente no ano, tá? Me surpreende. Do primeiro pro último jogo, ele faz uma evolução muito. Ele evolui. Nossa, pra caramba. Vamos lá. Inegável isso. Inegável evolução. Você tem... Vamos lá, você vai jogar 50 lá na kto.bet.br. Opa, perfeito. Você pode jogar só em uma odd que é gol de Kevin Serna a qualquer momento no Maracanã. Se você tem o Gilberto ou se você tem o Mendonça marcando ele, você aposta em qual dos dois jogadores? Não, então... Gilberto. No Gilberto? Sim. Gilberto. Vocês estão absolutamente... Nossa, o Serna bom, é acima dos dois, né? O Serna vai incomodar qualquer um, essa é a verdade. Até o próprio Benavides será incomodado. Mas assim, eu vejo o Gilberto, mesmo sendo da posição, sendo de origem um lateral, eu vejo o Gilberto atrás, defensivamente falando, pela falta de estatura, pela falta de capacidade física, como a gente estava falando do Dudu e do Chiquete agora. O Gilberto é um cara que tem uma bola parada muito boa, que apoia muito bem pelo lado direito do gramado, mas em termos de defesa, em termos de recomposição, é um cara que não jogava no Palmeiras, por exemplo. Porque o Kelvin, que não é um exímio marcador, marcava melhor. Porque o Gia, esse sim, um exímio marcador, marcava melhor. Mas assim, então, assim, tinha um motivo para ele não jogar lá e tem um motivo para ele não estar sendo utilizado ainda no Atlético profissional. Pode ser. Mas o que eu vi hoje
sinto que é melhor dar oportunidade para o Gilberto do que seguir com o Mendonça na ala. Concordo. Acho um jogador extremamente limitado, acho que tecnicamente ele é muito limitado, acho que fisicamente ele é aí sim, mas futebol não é só físico. Coletivo também, cara. Coletivo, Olha, abaixo. olha quando ele entra contra o Londrina, cara. rua. A expressão dele, a forma que ele entra, a entrevista que ele dá em Porto o Alegre. Inter, que é muito Cara, é um mais cara que quem importante. sabe não Foi o esteja primeiro na jogo mesma só. situação. Não, eu concordo que foi uma exceção no jogo do Mendonça. exceção aqui. Mas assim, a gente pode pegar o jogo do Inter como um jogo abaixo, o jogo do Inter como um jogo acima e o jogo do Londrina como um jogo abaixo. Ah, beleza, em Bragança ele foi mal também. Muito Concordo, verdade. Mas, de novo, ele tá sendo usado na posição errada. Eu também acho. Ele vai bem como um ala direita e ele que passa a voltar a ser eu tenho atacante. que rever meus conceitos em futebol se a gente tiver que mudar esquema tático para Steven Mendonça. Se tiver que Mas não voltar vai mudar 3 o esquema. zagueiros pra Steven Mendonça. Não necessariamente bicho. precisa ser mudar o Rua. esquema. O Atlético já utilizava essa base. É banco de A reservas. questão é ter o Benavides como zagueiro e ter o Mendonça na ala direita. Cara, mas sim, Se o for pra Mendonça, por utilizar exemplo, isso, na pode última melhorar o temporada, time. fez boas apresentações quando vinha do banco. É banco pra ele, bicho. Banco, cara, ele entra na mesma situação de outros jogadores que a gente pontuou aqui. Quem sabe com menos destaques negativos, mas se a gente colocar ali também tem os seus pontos. Mas sim, cara, Léo, Mendonça, são alguns jogadores, cara, que Banco. é banco de reserva, que Lógico, assim, cara. pra você ter como suplente, são jogadores que ok. Se entrar 15, 20 minutos, falando do Mendonça principalmente, cara, se o Mendonça precisar entrar no Maracanã faltando 20 minutos pro jogo acabar, cara, é excelente, é um cara que tem potencial pra conseguir dar mais gás, Claro. dar mais energia pro setor de ataque, mas um cara pra você contar desde o primeiro minuto, de olho fechado, o Mendonça não é esse cara. Sabe um ponto que me faz crer que o Mendonça ainda vai ter chance na ala direita do Atlético? A característica dos alas. Se o Esquivel vai ser ala, você ter o Benavides do outro lado com a mesma característica pode te privar de atacar a linha de fundo, de ganhar profundidade no campo. Pode ser. Porque você tem dois alas controladores de jogo, não caras que atacam bem o espaço. Sim. Agora, se você tem o Esquivel de zagueiro com o Léo Derek numa ala, opa, beleza, você pode ter o Benavides na outra, fica equilibrado. Agora, se o Esquivel será o ala esquerda, o Benavides, na minha avaliação, entendendo o que o Odair tem feito, não deve ser o ala direita. Pra você ter, por exemplo, o Mendonça pra atacar a linha de fundo, atacar em velocidade as costas do lateral adversário. Então, pra você ter equilíbrio nessas duas funções, eu entendo que o Mendonça poderia ser sim utilizado. Hoje, como atacante, na disputa com o Chiquete, não tem conversa. Não tem que ter conversa. O Chiquete é um jogador que tá demonstrando muito mais, apesar de ser adaptado à direita, né? E pra mim é erro. O Chiquete, pra mim, tem que mas jogar ao resultou em lado gol. esquerdo. Resultou Não, em gol. Mas beleza, foi uma movimentação que ele fez. Mas Não é, assim, ele pegou no a bola futebol- à direita e foi protagonista pra fazer o gol. Não, mas ele faz uma resulta em baita gol, movimentação. resulta em gol. Mas assim, a atuação do Chiquete pelo lado direito do campo, na reta final contra o Londrina e no jogo contra o Bragantino, que é apagada, apesar da chuva. Sim. Apesar da chuva. Mas é apagada a atuação do Chiquete pelo lado direito do gramado, justifica pra mim, e também as boas atuações dele pelo lado esquerdo do campo, justificam pra mim que quem tem que jogar à direita é o Julimar. Quem tem que jogar à esquerda é o Chiquete. Porque o Julimar aí sim vai ter mais arrasto e mais capacidade de condução Não, de bola aqui- pra chegar aqui e eu ter tô essa de batida acordo, cruzada. aqui eu tô de acordo. E assim, os Perfeito. pontas jogam do mesmo lado, né? De acordo. Que daí é uma oportunidade de você tirar o Mendonça. Sim, exato. E a intenção é ter os pontas do mesmo lado. Legal? A intenção é que, por exemplo, no gol do Julimar, o Chiquete movimenta, o Julimar vem pro lado da bola e finaliza no gol. A intenção, segundo o Odair, é ter esses caras jogando ambos na direita ou ambos na esquerda, a depender do movimento Não, da eu bola. concordo muito. E aí também é inteligente, é uma Concordo. questão interessante do Odair, né?